Boa noite, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Fiquei 2 dias aí sem gravar, mas estamos de volta por graça e misericórdia. Louvado seja Deus, porque nada nem ninguém pode nos roubar o prazer de falar desta palavra, o prazer de adorar a Deus, o prazer de falar desse Deus. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida que está assistindo esse vídeo neste momento. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nesta noite. Eu estou feliz com esse Deus. Aliás, eu sou feliz com esse Deus, porque mesmo sem merecer, ele é lindo. Ele fala conosco de uma forma muito especial. Esse é o Deus que faz o impossível, né? Ele faz o improvável, ele faz coisas grandes acontecerem, e por mais longe, ainda que você não creia, quando ele quer agir para que através do seu processo outras pessoas venham crer nele, ele faz porque ele é Deus. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido, a Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler do verso 11 ao verso de número 17, e iremos então, segundo a vontade de Deus, ser ministrado pelo Espírito Santo neste momento. Abra o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, como até aqui ele tem falado, porque ele é Deus. Quando ele direciona alguém para ministrar na tua vida, porque ele quer te alcançar através daquilo que está sendo falado, ou até mesmo um cântico, um louvor, porque ele é Deus. Vamos lá. O texto fala do filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Louvado seja Deus. Ele diz assim, verso 11: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, aleluia. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam, melhor dizendo, um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Verso 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Estamos em espírito de oração, como eu sempre tenho dito, eu oro antes de entrar aqui no vídeo, e nós estamos diante de um texto que, o texto anterior, fala-se da cura de um servo de um centurião, e eu estava lendo agora esse texto que fala da cura de um servo de centurião, e algo interessante que eu vi ali, o centurião, ele manda os seus servos convidar Jesus para ir até o servo dele que se encontrava enfermo, e quando Jesus está se aproximando, o centurião, então, manda outro servo dizer para Jesus que não era necessário ele entrar na casa dele, ele não se sentia digno de receber Jesus em casa, e segundo ele, palavra do centurião, ele não era digno nem de ir ter com Jesus, por essa razão ele pediu um servo que fosse até Jesus. Mas o servo deu o recado e disse que basta uma palavra do Senhor, e o servo do centurião será curado. E assim aconteceu. O servo do centurião foi curado, Jesus liberou esta palavra, como diz o Salmo 107, verso 7, 107, verso 20, que diz: envia a tua palavra e
cura, livra o enfermo daquilo que é mortal. Deus seja louvado. Após esse evento, Jesus, então, como diz o verso 11, aconteceu que depois, pouco depois, ele à cidade chamada Naim. E aí Jesus sai dali, porque ele vem do centurião, e vai para a cidade chamada Naim. Quando chega na porta da cidade, ele se depara com uma multidão que vinha, tá? E nessa multidão, e em meio a essa multidão, um corpo, um jovem que havia falecido, e uma mãe chorando, porque esta mãe, ela ia agora sepultar o seu único filho. E a Bíblia é linda, maravilhosa, quando ela fala do seu único filho, e essa mãe era viúva. Essa mãe era viúva numa época em que a cultura não permitia que a mãe fosse uma mantenedora do lar. Então, pensa comigo, essa mulher agora fica viúva, e a única esperança dela agora para se manter viva, para se manter, é que o filho, que é o único filho que ela tem, cresça, e que esse filho venha ser um cidadão de bem, que esse filho venha trabalhar e sustentar ela, ajudar ela, cuidar dela. Só que agora esse filho morre. Esse filho agora perde a vida. Aquilo que era a esperança, aleluia, daquela mulher, agora se vai. E eu fico imaginando como estava agora o coração, a alma desta mulher, a mente, o psicológico dessa mulher, porque a única esperança, querido, foi embora. A realidade morreu, e com uma grande multidão estava sendo levado para ser sepultado. E aí na porta da cidade vem uma multidão feliz, porque Jesus estava à frente, e atrás dele uma grande multidão feliz por ver ele operar milagres. Agora eles se deparam com a outra multidão triste, chorosa, cabisbaixo, e uma mãe entre essa multidão para baixo, angustiada, triste, sei lá o que passava pela cabeça dela, mas uma coisa é clara, aquela mulher, ela estava vendo a única esperança de sobrevivência dela sendo levada agora para a sepultura. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-a, louvado seja Deus, o verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Ah, querido, eu não sei o que Deus... que direção Deus está tomando essa palavra para a tua vida, mas quando ele diz: não chores, eu não sei nada, eu não sei, não te conheço, mas uma coisa eu tenho certeza, Isaías diz que esta palavra, quando ela vem, ela não torna para o Senhor vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, ou seja, aquilo para a qual ela foi enviada. Se Deus está liberando esta palavra para nós nesta noite, é porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida, Deus sabe do que você está passando. Talvez por um filho que esteja enfermo, ou esteja perdido nas drogas lá, viciado, não sei. Mas ele sabe, ele é sabedor de todas as coisas. E como eu orei antes aqui, eu quero ser esta pessoa pela qual o Senhor tenha prazer em usar para alcançar a tua vida, porque basta uma palavra, não chores. Não chores. Dá a impressão que eu estou contando uma história, eu não estou contando uma história. Esta palavra é viva e eficaz, é Deus falando comigo e Deus falando com você. Conhecendo a tua história, conhecendo Deus, a sua história, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e manda dizer para você: não chore. Por que razão eu não sei, mas Ele sabe, mas a